Nossos estúdios, o vereador Professor Duzão. Ontem foi noite de sessão na Câmara, vários assuntos importantes, projetos, temas que dizem respeito à vida pública de Santa Cruz do Rio Pardo. A gente aproveita hoje para bater um papo sobre tudo isso com o Professor Duzão. Excelente tarde, obrigado por aceitar o nosso convite. Tudo bem, Duzão? Tudo bem, boa tarde a todos os ouvintes, quem acompanha pelo Diário Cidadão e também as ondas sonoras da prestigiada 104. Valeu. Boa tarde, Diego e Dário. Dário Miguel, boa tarde. Tudo bem, Diego? Boa tarde a você, ao professor Duzão, para você ligado no rádio e também com a gente na internet. Excelente tarde. Quem quiser participar neste momento, mande mensagem de texto, tá? E coloca o nome, identifique-se com o bairro ou cidade. Aí pode mandar sua pergunta, opinião. Na medida do possível, a gente vai trazê-la durante a nossa conversa. Ô, Duzão, eu quero começar com um projeto. Me corrija se foi um projeto ou indicação, na verdade, que você apresentou sobre cursinhos pré-vestibulares para jovens aqui de Santa Cruz do Rio Pardo. Foi aprovado, eu vi que você inclusive depois divulgou isso nas suas redes sociais. Do que se trata esse projeto e a quem ele irá beneficiar? Vamos por partes. Sim. Com o projeto. Né, o projeto 33/23. Esse projeto ele visa instituir uma política municipal para incentivo aos cursinhos comunitários pré-vestibulares, para as pessoas de baixa renda, que não têm condições de pagar um cursinho fora. Porque aqui em Santa Cruz tinha cursinho, hoje não tem mais. Então acho que é um filão importante. Sim. Que nós temos em Santa Cruz do Rio Pardo. Ao invés de ficar gastando com ônibus, eu acho que a gente pode, né? Tem ótimos profissionais em Santa Cruz, professores, pessoas para tocar isso no setor público, para que possa atender essa grande demanda. Porque não é só pessoas que estudam em escola particular que têm o direito de fazer uma universidade pública. Claro. As pessoas as pessoas que estudam no ensino médio de escolas públicas da nossa cidade também têm o direito. Infelizmente, não competem em mesmo pé de igualdade. Então, acho que o cursinho é uma boa estratégia para que esses jovens sejam atendidos dentro do nosso município, sem buscar municípios de fora. Viajar Sim. e tal, gastar dinheiro, enfim. Então o cursinho comunitário, ele tem essa perspectiva, claro. A perspectiva de atender socialmente esses alunos que, infelizmente, por conta de políticas estatais, né, do Estado, né, no que diz respeito à questão da nova base curricular comum e do novo ensino médio, estão sendo prejudicados em termos de conteúdos e também de componentes curriculares que ao longo do ensino médio estão perdendo carga horária. Sim. Por exemplo, física, química, biologia é algo que quase não se tem no terceiro ano do ensino médio. Só que o vestibular não se adequou a essa nova realidade. O vestibular ainda se apega àquela ideia tradicional daquelas apostilas que existem em ensinos privados. A gente vê experiências de cursinhos comunitários em outras cidades Sim. maiores ou do mesmo porte aqui de Santa Cruz do Rio Pardo. Sobretudo em cidades onde há universidades, faculdades públicas, geralmente as próprias instituições elas promovem alguns cursos voltados à comunidade, cursos gratuitos. O seu projeto ele já estabelece o formato, Duzão, ou aprovada a lei, agora cabe ao município definir de que forma esse cursinho vai ser oferecido, se vai ter algum tipo de triagem, quais devem ser as próximas etapas a partir de agora? Veja bem, o primeiro passo foi a questão da cessão de algum prédio público ocioso em período noturno. Então, a princípio, a proposta, pode ser que o executivo veja algo um pouco mais adequado, mas a princípio será à noite. Ele pode ser colocado à noite. Então, como as escolas, de uma certa forma, do município, elas não estão sendo usadas à noite, ou seja, estão ociosas, então existe espaço adequado, com internet, com lousa e tudo mais, tudo aquilo que o professor precisa para poder executar uma aula. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, mas e material? A prefeitura vai arcar com material? Então, já pensando nessa ideia, existem parcerias público-privadas. Isso contém no corpo do texto. Certo. E qual é a relação que existe entre esse projeto e as parcerias público-privadas? Existem empresas que, eventualmente, podem financiar o cursinho para comprar material, apostilas, seja elas de quais sistemas de ensino for. Ângulo, objetivo, poliedro, etapa, enfim, não interessa qual.
mas assim, algo que dê suporte. Então, isso pode ser interessante também para algumas empresas poderem investir nesse evidentemente, projeto. por se tratar de um cursinho pré-vestibular, ele é voltado para egressos do ensino médio. Isso. Ou para cursantes. Ou para cursantes, justamente, né, naquela fase ali já de ainda terminando, né, o ensino médio. E à noite também para atender uma demanda de pessoas que muitas vezes terminaram há um certo tempo o seu ensino médio, já tiveram que se inserir no mercado de trabalho, mas desejam, quem sabe, fazer, né, uma faculdade, fazer um curso superior e podem também se adequar a um horário noturno. Acho que é importante também. Sim. E geralmente os cursinhos acabam sendo à noite, né? Para que as pessoas consigam se adequar, né? Agora, voltando à segunda parte da pergunta, a questão, como seria a triagem? Sim. Eu vejo assim, se eu sou um coordenador, por exemplo, não sou, Sim. tá? Se eu sou um coordenador de um cursinho pré-vestibular, qual seria, em tese, a melhor forma de triagem? Existe uma questão social por trás, né, do estudante estar em escola pública, isso é um ponto, Claro. e outra seria uma análise de histórico. Né? Os alunos que possuem um maior rendimento, eles podem ter uma prioridade de acesso. Claro. Tá? Então, acho que isso é interessante porque força as pessoas que estão no primeiro, no segundo ano do ensino médio, a chegarem no terceiro, escolas públicas, já começando a estudar mais, se dedicar mais para poder ter uma vaga. Então, assim, existe uma questão de incentivo por trás. Obviamente que a Secretaria de Educação, né, que a partir do momento em que for sancionado e for colocado em prática, vai trabalhar a melhor forma possível para ser justo, né, em relação à questão do ingresso. O Plina sobre o tema? Qual a posição do secretário? Ainda não, mas eu tenho conversado bastante com o Marco Martellini. O Marco Martellini, que ele toma conta da Univesp, ele já está à noite na Univesp, então a gente tem trocado bastante figurinha a respeito disso. Então, assim, se está na Univesp, está lá à noite, né? Ele já é responsável pela abertura da escola. Então, por que não? Já tem estrutura. E já tem uma estrutura. Aí definir está corpo lá. Docente. Tá. Uma sala a mais, uma a menos, não vai fazer muita diferença em termos de, bom, tá aberto aqui. Geralmente as pessoas que buscam cursinhos pré-vestibulares não são pessoas que dão problema, são pessoas que são muito comprometidas com isso, né? Porque é o futuro que está em jogo. E eu acho isso importante. Então, assim, a gente vai sentar, vamos estabelecer quais serão, de fato, as normas para entrada, como que vai ser tudo isso. Então, mas a conversa está bastante adiantada com o Marco, tá? Um cara extremamente competente. Esses dias ele esteve aqui na rádio, né? Fiz questão de elogiá-lo, porque é uma pessoa que pensa muito à frente também. Então, a gente tem que procurar esse tipo de pessoa para poder tocar alguns projetos importantes. Mas, com relação ao Rogério Plina também, Rogério Plina é um cara que, sem dúvida nenhuma, apoia essa causa, né? Nós já conversamos isso em outros tempos, né? E tenho certeza que o projeto, após a sanção do prefeito, será bem recepcionado pela Secretaria de Educação na figura do meu amigo Rogério Plina. Vereador, você, é claro, é aliado ao Diego Singolani. Um projeto, quando entra, assim, e com a certeza que vai passar, tem uma conversa antes, tem um estudo, uma conversa com o prefeito municipal? Olha, eu vou ser bem sincero, eu não conversei com o Diego, mas eu já tinha conversado antes, falado pro Marco Martellini, que eu havia intenção de colocar algo do gênero, tá? Entretanto, Dário, um projeto como esse é um projeto que não gera grandes custos para o município. O que vai precisar? Vai precisar de uma sala de aula, certo? E boa vontade de quem está na Secretaria de Educação para tocar isso, né? E eu acredito que uma sala, ou seja, vamos colocar uma sala lotada aí, 50 alunos, tá? Eu acho que isso não vai gerar um imbróglio tão grande, né? Já que a Univesp, lá no Sebastião Jacinto, ela fica aberta durante a semana. É uma iniciativa, de fato, aparentemente, para nós que olhamos de fora, com baixo impacto em termos de investimento, mas com baixo impacto de custo, mas que acaba tendo uma capilaridade, afetando em resultado final muita gente. Sim. É um projeto interessante. E o mais interessante é o seguinte: qual é a vantagem do cursinho pré-vestibular? O cursinho pré-vestibular é que nem um curso de informática que você vai fazer. Você não está preocupado em diploma. Você não está preocupado em histórico, provas, etc. Toda essa questão burocrática que existe dentro de um ensino regular. Ele é um ensino extra-regular, ele não tem nada a ver com documentação. É algo que diz respeito à formação do indivíduo. Tá? Preparo do indivíduo para o Enem,
para os vestibulares e por aí vai. Além desse seu projeto, que foi aprovado por unanimidade, né, Duzão? Sim, sim. Tivemos outros temas ligados à educação durante a sessão de ontem, e o que gerou maior discussão durante os trabalhos foi um projeto Juninho Souza, que buscava ali instituir um programa de segurança para creches e escolas. Sim. Entre outras medidas, o projeto do Juninho previa, por exemplo, a instalação de detectores de metais, a presença de seguranças armados em creches e escolas, e outras medidas nesta mesma linha. Houve um pedido de vistas apresentado pelo líder do governo, o vereador Adilson Simão, foi aprovado e com isso o projeto volta daqui a 30 dias, pelo que eu entendi, novamente à Câmara para ser deliberado e votado finalmente. A favor, aliás, contra esse pedido de vistas, apenas o Juninho, autor, o Fernando Bittencourt e também o Paulo Pinhato. Os demais foram favoráveis a esse adiamento da votação, inclusive o senhor. O Juninho não gostou, outros parlamentares questionaram, você foi favorável a um tempo maior para discutir esta medida. Sim. Mais segurança em escolas e creches. O principal exemplo trazido à tona pelo Juninho foi o caso de Pauçu, recentemente, envolvendo uma professora de Santa Cruz. Ela e outros colegas docentes acabaram sendo atacados naquela cidade. Sim. E foi um fato que tomou enorme proporção. E a partir daí a discussão sobre mais segurança em estabelecimentos educacionais ganhou força. Qual que é a sua visão sobre o projeto e explicando o seu posicionamento também para a audiência, Duzão? Muito bem. O projeto em si, né, do colega parlamentar, Juninho Souza, ele, na minha ótica, ele tem dois problemas. Vamos analisar, vamos separar muito bem os dois pontos de vista que existem numa análise mais concreta e profunda. Existe uma análise que pode ser feita de forma financeira, orçamentária, e outra de natureza estritamente educacional. São dois pontos de vista. Por que eu pedi o adiamento, fui favorável ao adiamento? Pelo ponto de vista financeiro e orçamentário. Acredito que deva ter segurança em escola? Sim. Isso pela perspectiva financeira e orçamentária. Agora, do ponto de vista educacional, como é que essa segurança ela será executada dentro da escola? Então, essas são as questões. Porque é o seguinte, escola é diferente de presídio. Claro. Presídio você tem que ter pessoas armadas ali. Escola não. A escola é um ambiente de liberdade cultural, tá? Porque o que representa uma escola? A escola representa aquilo que está dentro de uma sociedade. Então, os problemas que aparecem dentro da escola, ou seja, os microproblemas sociais, elas de fato são reflexos da sociedade de uma forma geral. Agora, não adianta eu tentar resolver os problemas da sociedade lá fora dentro dos muros da escola. Isso a gente não vai conseguir. Na verdade, a gente tenta resolver os problemas que existem na sociedade a partir da escola, a partir do fenômeno educativo, a partir de uma educação para a boa convivência, para o diálogo. E não um aluno de 6, 7, 8, 9, 10 anos de idade olhando uma pessoa armada dentro da escola, criando um ambiente hostil. Então, do ponto de vista técnico, educacional, pedagógico, didático, docente, armas dentro da escola é algo que eu abomino. Agora, a segurança dentro de uma escola não depende de armamento. Ela depende de uma escola ser devidamente monitorada, ela depende de uma escola ter um controle de acesso de quem entra e de quem sai. Tá? A partir de um portão eletrônico, assim como é no Leônidas, assim como é no Sinharinha, assim como é no Tomás Ortega, assim como é na Escola Arnaldo. Agora, imagine só, né? Estou perguntando para pessoas que, tecnicamente, são leigas em educação. Vocês dois são jornalistas. Sim. Imagine só o caos que seria eu colocar um detector de metais em um lugar dentro da escola onde entram 800 pessoas em torno de 15 minutos. Você acha que é possível, que é viável 800 pessoas serem detectadas, né, em 15 minutos? Porque é o período de transição entre um período sair, vamos supor, período da manhã, lá no Tomás Ortega, sai 12h35. O período da tarde entra 12h45. Certo. Quantos alunos estão entrando e quantos estão saindo? Então é o seguinte, existe um processo de operacionalização que é infortuito, que ele não se ergue. Na sua visão seria inviável. Inviável, impraticável, entendeu? Então, assim,
Eu acho que existem outras formas mais inteligentes e mais sagazes de fazer a segurança dentro de uma escola do que colocando armas ou detectores de metais. Existe a possibilidade, por exemplo, de se cercar uma escola. Porque o cara que entrou lá em Pau Sul, ele entrou por onde? Na frente da escola? Ele não entrou na frente. Por quê? Porque a escola estava trancada. Ele entrou pulando o muro. Não será que a altura do muro está adequada ou não tem uma cerca, né, daquelas farpadas em cima, né, helicoidais, né? Então, assim, eu acho que existem outras formas. Vereador, em relação à sua experiência na escola, eu lembro que numa entrevista aqui, você disse que era contra essa questão de segurança, uma pessoa armada na escola, Não, né? eu não sou contra a segurança. Não, eu sou a pessoa contra armada. uma pessoa armada Tá. dentro da escola. Então, e você hoje tem convicção que chegou o momento de Santa Cruz do Rio Pardo de realmente ter uma segurança nas escolas? Eu vou rebater com uma pergunta. Eu vou rebater a sua pergunta com outra. Quando é que se começou a discutir segurança dentro da escola? A partir do momento que se instaurou no país uma cultura armamentista. Porque antes ninguém falava em segurança armada dentro da escola. Então, o mesmo vereador que apoiava um candidato que defendia uma cultura armamentista e tudo mais, e falava isso aos berros na televisão, que eu não te estupro porque você não merece, né, porque tem que armar a população, tem que matar a petezada, né, simulando um pedestal como um fuzil. Então essa cultura armamentista, ela foi disseminada por esse boçal que ocupou a presidência da República, e ao longo de todo esse processo, o que é que aconteceu? É a partir daí que nós começamos a discutir segurança na escola. Por quê? Porque quiseram armar a população. E aí a gente começou a desintocar, como diz, como diz o Cristiano Tavares ontem, os loucos que vão dentro da escola fazer esse tipo de atrocidade. Sobre a discussão de uma ódio à cultura armamentista, isso pode ter de fato estimulado ainda mais o culto a armas, esse argumento que você está usando, Zão. Eu só não concordo que começou agora. Me parece que, sobretudo, é um movimento importado de fora, sobretudo dos Estados Unidos, quando a gente começou a observar crimes bárbaros, os famosos ataques dentro de escolas americanas que já acontecem, sei lá, há 30 décadas. Mas lá é um país de uma cultura armamentista exacerbada. Eu só quero dizer o seguinte, sempre quando começaram a acontecer esse tipo de crime, os massacres em escolas americanas, vinha se discutir no Brasil. Olha, como é que é a situação no Brasil? Até que a gente também começou a ter episódios como esses, de alguns tipos de ataques dentro de escolas. E que não são de ontem nem de anteontem. A gente já teve, em outros momentos, situação em que familiares, pessoas que são ligadas à comunidade escolar, pediam por isso. Será que tem que ter um segurança armado? Será que tem que ter o detector de metal? Eu tenho uma posição muito parecida com a sua. Eu acho que dá para fazer uma segurança adequada, mais assertiva, sem tornar o ambiente escolar, que prioritariamente tem que ser um negócio criativo, que ao invés de um ambiente hostil. Prevaleça a liberdade. Mas eu entendo que se a gente for fazer uma pesquisa com pais, por exemplo, não nos últimos 4 anos, talvez nos últimos 10 anos, você gostaria de ter mais segurança na escola, se fosse inclusive um policial militar que pudesse lá fazer uma segurança dentro da escola. Acho que pelo menos em Santa Cruz, a maioria das pessoas diria sim. Então, mas a grande essa questão é a questão, não é de hoje esse problema, né? Você sabe qual que é o grande problema, talvez, das pessoas com relação à educação? Porque as pessoas que não têm formação na área educacional, na área pedagógica, elas se acham no direito de ser um expert naquilo. Por que não vai ser expert lá na medicina? Tem que ter segurança armado dentro de um hospital. Você vai discutir com o médico, porque o médico hoje na sociedade, ele tem um status. Ele carrega um status que um professor não carrega. Então quer dizer que a população ela não se mete tanto em medicina, e quando um médico fala, a pessoa abaixa a cabeça, pega a receitinha dela e vai lá na farmácia pegar sem discutir. Agora, quando um professor abre a boca para falar alguma coisa, mesmo que tenha o máximo de coerência e clareza, a pessoa ela se sente no direito de, não, eu não concordo com isso, e se torna um especialista no assunto. Isso, ao longo dos últimos anos, o que é que aconteceu? As pessoas, a partir da democratização da internet e tal, elas se acham especialistas em tudo, sobre qualquer assunto, e acham que têm o direito de
falar, mesmo que seja algumas bobagens. A questão aqui não é a liberdade de Não, expressão. claro. A questão, eu acho que é se colocar no lugar, entender uma realidade, tá? Antes de falar alguma coisa que não convenha com uma realidade. Num debate público e democrático, todas essas pessoas têm que ser ouvidas. Por exemplo, as famílias das crianças que estudam na escola, os professores, especialistas em segurança pública. E aí, dessa amálgama, você vai tentar desenvolver uma política pública baseada em ciência, em técnica e que consiga trazer resultados. Agora, me parece compreensível, Duzão, quando um familiar, num contexto como o do nosso país, que é um país super violento, as pessoas estão se enclausurando em casa, elas estão se enclausurando nos prédios, e aí também querem talvez o máximo de segurança, inclusive ostensiva, para dentro das escolas. Agora, eu acho que não funciona, tá? Não, mas eu estou só fazendo o advogado do diabo aqui. Me parece ser mais um fenômeno num país violento como o nosso, as pessoas quererem uma segurança ostensiva também dentro das escolas. Agora, deixa eu colocar se vai funcionar ponto, ou não sei, deixa eu me colocar um Sim. ponto que dá certo. A questão é segurança. A pessoa que está ouvindo o rádio nesse exato momento, saiba que professor Duzão, parlamentar, professor que ocupa os microfones dessa rádio nesse momento, ele não é contra a segurança nas escolas. Sim. Não, muito pelo contrário, eu estou dentro da escola. Às vezes me sinto amedrontado dentro da escola. Você, enquanto professor, já foi agredido? Não. Verbalmente sim, mas fisicamente não. Agora veja o ponto. A ETEC, por exemplo, o Centro Paula Souza, mantém seguranças dentro das escolas? Sim. São vigias. Eles são armados? Não, não são. Eles estão ali para garantir o quê? A segurança. Precisa de arma para fazer segurança? Acho que só uma figura de uma pessoa, de um segurança, um sujeito treinado, eu acho que já basta. Não precisa levar arma dentro da escola. Certo. Ontem eu ocupei a tribuna e disse o seguinte... que o projeto prevê um convênio com a Polícia Militar. Gente, isso é sonho, gente. Aí eu concordo contigo. Isso é sonho, isso é um delírio, na verdade. Por que é um delírio? Porque a Polícia Militar tem tanta coisa para fazer, são em torno de, acho que menos de 40 policiais para Santa Cruz do Rio Pardo, o efetivo policial. Agora, como é que você vai criar um convênio achando que maravilhosamente o governador ou o secretário de Segurança Pública, não, porque o Juninho mandou um projeto, a gente vai mandar policiais para Santa Cruz do Rio Pardo para atuarem dentro de 21 escolas. Na teoria é bonito, na prática não funciona. Na prática não funciona e você sabe disso. Totalmente. A população sabe disso. Há quantos anos nós temos 37 policiais ou menos no efetivo em Santa Cruz do Rio Pardo? Há muitos anos. Tá? Depois que aposentou uma safra de policiais militares, o que é que aconteceu? Não foi reposto. Vai lá na Polícia Civil. Conversa com o Fred, conversa com o Geninho, que é aposentado, conversa com Valdecir. o Valdecir Machado. Quantos investigadores foram aposentados e não foram repostos? Uma vergonha isso. Entendeu? Então, assim, tudo é um mar de rosa pro vereador. E não é assim. A gente tem que colocar o pé na realidade e vestir a sandália da humildade. Entender que o mundo não gira em torno da cabecinha, assim. Que vai acontecer, vai chover policial e tudo vai acontecer. Eu tenho uma pergunta, existe uma questão financeira também. Sim. Ontem você até fez uma conta por cima. Uma matemática de padaria que eu digo, olha, de padaria. Vamos pensar em 21 instituições da rede municipal. Sim. Pelo menos 2 profissionais para cobrir... Um homem e uma mulher. Todos os turnos. Porque como você vai revistar uma mulher? Exato. Mais a infraestrutura de detectores de metais... Vou repetir a conta. 21 escolas... Vou comentar sobre isso. 21 escolas. Beleza. Então tem 21 instituições entre creches e instituições de ensino infantil e fundamental. De 21, eu preciso de 2 seguranças, um homem e uma mulher, para cada escola. Já somam 42. São 2 períodos. De 42 pula para 84. Então eu preciso de um efetivo de 84 seguranças. Ponto. Praticamente uma força, uma guarda municipal, né? É mais fácil colocar uma guarda municipal, então, porque o problema da escola não é da escola, o problema é fora. O problema da sociedade é que entra dentro da escola. Então faz sentido para mim colocar uma guarda municipal. Aí faz sentido. Agora veja bem, terminando a matemática de padaria, 84 profissionais para desenvolver um trabalho dentro de instituições educacionais. Mais 21 multiplicado por R$8.000 para cada detector de metal. Para quanto vai essa conta? Agora multiplique os encargos trabalhistas entre 1/3 de férias, 13º, pagamento de fundo de garantia. Para onde vai essa conta?
Cadê o impacto orçamentário financeiro? Cadê a responsabilidade do vereador? Jogar para a plateia é muito fácil. Eu não sou cara que joga para a plateia. Tá? Assim como a gente tem um orçamento dentro da casa da gente, a gente tem que, como representante do setor público, através do Poder Legislativo, a gente tem que olhar para a finança e falar assim, dinheiro não é capim, dinheiro não nasce em árvore. Tem que ter responsabilidade, jogar para a plateia é fácil. Sim, e nesse raciocínio, não jogar para a plateia, eu vou puxar um assunto muito real. Sua escola, um garoto, 2 vezes armado, esteve na escola, boletim de ocorrência foi registrado, elaborado junto à Polícia Civil. Conselho tutelar certo. Em cima, qual Ministério Público em cima. Qual medida foi adotada e se teve uma solução? Acompanhamento psicológico, já passei tudo isso para o Marcelo Saliba, para o promotor. Nós temos uma estreita relação entre coordenador pedagógico, entre pessoa de um ambiente escolar, tá? Que vive um ambiente escolar, e o Ministério Público. Ele me cobra, o que foi feito assim, assim, assado. E o que eu pergunto para ele, ele sempre está à disposição. Então, assim, ele está sendo acompanhado por psicólogo e psiquiatra, está sendo medicado e nós não tivemos mais problemas. E ele continua na escola normalmente? Continua na escola, entendeu? A gente não pode simplesmente lavar as mãos e excluir. Tudo bem, tem que incluir, mudar a mentalidade, buscar tratamento, buscar apoio, assistente social, psicólogo, psiquiatra, setor público de saúde e acompanhar. A partir do momento que tiver reincidência, certamente esse adolescente, esse jovem vai ter problemas. Felizmente não tem. E fizemos a coisa certa, procuramos aquele que nos dá apoio, que é o Marcelo Saliba. A propósito, eu gostaria de externar aqui ao Marcelo Saliba a minha admiração pela entrevista dele ontem, tá? Pelo apoio com relação à questão do Clube Náutico, tá? E para aquela propositura lá de trás sobre o Complexo de Educação Ambiental Orlando Vilas Boas, né? Eu acho que a questão das entidades assistenciais que serão envolvidas no recebimento dessa verba, né? Desse pagamento desse... Então, assim, eu ouvi entrevista, parabenizo, né, a luta também do Ministério Público, na figura do Marcelo Saliba, a todos os funcionários do MP e também os promotores que ali estão. Duzão, discutindo esse tema sobre mais segurança nas escolas e creches e para além disso, nos aprofundando de qual o melhor formato, pensando em todos os níveis que uma medida como essa podem afetar, a gente está mais, pelo menos por enquanto, pensando sobre a perspectiva da preservação da integridade dos alunos, das crianças. Aí eu te pergunto, os professores, sejam da rede estadual, da rede municipal, hoje os professores se sentem seguros dentro do ambiente escolar? Olha, porque quando a gente fala em segurança, é importante que a gente discuta que essa segurança é para os profissionais, para a merendeira, para todo mundo. Mas no caso, você é da categoria. Os professores, já que o caso lá de Pauçu, por exemplo, teve como vítima uma professora. Sim, a Bia Belo. Vocês se sentem seguros no ambiente escolar, seja em escola estadual, municipal? Qual que é a sua visão sobre isso? Olha, quando acontece algo do gênero, lá em São José dos Campos, lá em Araçatuba... Suzano, longe, que aconteceu. Longe. Quando a coisa acontece longe, às vezes a gente passa batido. Agora, aconteceu aqui em Pauçu. Aconteceu em Pauçu. Vamos passar um pano em cima disso. Um erro crasso. O cara foi lá, pulou, rendeu e tal. Né? A polícia militar chegou, fez a ação e tudo mais. Agora, vocês já entrevistaram a Bia Belo? Ela foi procurada, mas não quis conceder entrevista. Sim. Então, qual é a posição dela? Você acha que ela advoga a favor de uma pessoa armada estar dentro da escola? Lógico que nós, professores, quando o fato acontece de uma cidade vizinha, de uma escola irmã, né, o Júlio Maçã Domênico, lógico que a gente se sente acuado. Mas a vida que segue. No final das contas, a vida que segue, a gente tem que trabalhar. Obviamente que a gente se solidariza com a Bia, que inclusive pegou aulas no Tomás Ortega, na escola em que eu trabalho, e ela está afastada. Mas até, não focando nesse caso extremo, que foi o ataque à professora Bia, no dia a dia da rotina de um professor, porque envolve
um fato como esse, extremo, mas a segurança, às vezes, de ser achacado por aluno, de sofrer algum tipo de violência. Você citou que já sofreu violência verbal, nunca física. Só que você é homem, branco, grande, talvez uma professora mulher já se sinta mais inibida dentro de um contexto machista da escola, que é o espectro da nossa sociedade. O ambiente escolar, ele, pelo menos naqueles que você conviveu, ele é seguro para o professor? Olha, hoje, né, principalmente com a questão de você controlar quem entra dentro da escola, quando eu falo controlar quem entra dentro da escola, eu não estou falando de controle de alunos. Sim. Porque aluno a gente conhece, aluno é previsível. Se você chega no aluno, conversa, às vezes dá uma bronca, ele dá uma segurada no rojão. Ele diminui a indisciplina, pelo menos por um tempo. Sim. E depois, conforme o tempo passa, você vai pegando jeitão, vai pegando amizade, e aí você consegue detectar, Diego, quem é o aluno que pode gerar algum tipo de problema de ordem emocional. Claro. Enfim, o professor conhece. O professor conhece quem vai na escola, quem que vai para comer merenda. O professor conhece quem vai para a escola para tentar fazer alguma coisa errada. Sim. Tá? Para quem pode, eventualmente, usar droga dentro da escola. O professor sabe disso. A grande ameaça talvez não seja quem esteja de fora, mas sim dentro da escola. E o professor sabe lidar com essa situação. É difícil? É difícil. Precisa tomar alguma medida? Precisa. Quais medidas? Colocar um guarda dentro da escola? Não, guarda armado. Agora, se você coloca um segurança, investe em agentes de organização escolar que controlam, tem um maior controle sobre os alunos, isso fica mais fácil. Você defende essa posição. Você consegue monitorar mais os problemas dentro da escola porque você tem mais pessoas olhando o que é que está acontecendo. Perfeito. Tá? Agora, diminuiu muito e trouxe muito mais segurança para a pessoa do ponto de vista psicológico. Claro. O fato de você barrar quem são os terceiros que entram na escola para pedir um histórico, para conversar com o diretor, ou um cara que vai vender alguma coisa para uma cantina, seja lá o que for. O cara que vai entregar um livro para a biblioteca, um carteiro, seja lá quem for, não interessa quem. Mas assim, isso traz muita segurança. E o portão, você pode ir lá no Tomás Ortega agora, está fechado. Você pode ir no Leônidas, está fechado. Por quê? Porque calejou. O pessoal de Ipauçu, né, foi, de fato, meio que uma escola para que as outras diretorias, né, as outras escolas, tomassem algumas medidas. Sim. Tá? Sobre lembrando, assim, uma coisa que eu quero deixar bem clara para que fique registrado, inclusive, eu não estou falando como coordenador pedagógico aqui, porque eu não tenho autorização da diretoria de ensino, estou falando como vereador, e analisando um caso, um fato social. Isso é um ponto. Tá? Como coordenador pedagógico, eu não tenho permissão para falar sobre o caso, mas estou falando na envergadura de vereador. O projeto Juninho volta em 30 dias. Sim. E aí, vai ser aprovado ou não? Não, pode certamente eu vou colocar emenda. Pode ser proposta emendas, né, alterações ao texto original, mas eu acho que por si só há uma discussão real acontecendo a partir do projeto. E a discussão é importante. Porque quando do fato ocorrido com a professora Bia, a gente entrevistou pessoas ligadas à educação aqui do município e foi falado muita coisa. Só que de lá para cá passaram-se já alguns meses. Sim. Né? E talvez agora com o projeto, o Bittencourt que inclusive usou esse argumento, né? Que ele, talvez o ideal é a gente aprovar um projeto como esse para tentar dar celeridade. E aí a prefeitura que vai colocar aí, adequar se tem que ser armado, se não tem que ser, o que dá para fazer. Só que é o seguinte... a discussão sobre o assunto de verdade, sem ficar só no blá blá blá, é importante. Sim, e parece que agora importante. esse projeto trouxe à tona de verdade essa discussão, né, Duzão? Assim, eu respeito muito a fala do Dr. Fernando Bittencourt, tenho muita admiração por ele. A gente consegue discordar... Claro. A gente consegue discordar de uma forma extremamente ilibada, de uma forma cordial, né? Nós temos uma relação muito boa, assim. Eu permito discordar de alguns pontos dele. Eu acredito que, meu ponto de vista, eu não posso simplesmente passar a bola. Eu acho que o papel do legislador é analisar um projeto e mandar para o executivo. Eu estou fazendo o meu papel. Eu não vou transferir a minha responsabilidade para o executivo, porque eu tenho capacidade intelectual de analisar aquilo que cabe dentro de uma escola, aquilo que pode ser viável dentro de uma escola e aquilo que não é. Claro. Então eu tenho a obrigação moral de fazer apontamentos. Que é a sua área, inclusive, claro. Você disse que certamente terá uma emenda nesse projeto, Juninho, quando retornar à Câmara de Vereadores.
A sua emenda seria mais ou menos nesse sentido, uma segurança sim, física, mas sem arma. Isso. Ou o projeto ser vetado, porque é o seguinte, a prefeitura, a gente pode aprovar o projeto, pode vir o veto de lá. Mas eu paro para pensar o seguinte, o problema não está efetivamente na escola. O problema está na rua, Diego. Não, quanto a isso ninguém discute. Na O problema rua. é, para Então, se assim, mudar eu a acho- estrutura da sociedade, demora um pouco. Enquanto Agora- isso, dá para dar mais segurança nas escolas? Essa é a discussão. Então, mas que o aí- problema da sociedade brasileira... Aí que tá, Ponto aí que tá um pacífico, ponto, né? um ponto de inflexão né, nessa nossa conversa. Vejam bem, se for para gastar uma grana, né, um dinheiro grande a partir de um projeto desse na escola, é mais fácil aniquilar esse projeto e colocar uma guarda municipal. Então, aí você tá, é um outro caminho. Então, É outro porque caminho. o Foi problema discutido não em está outros- dentro da escola. Tá. Eu advogo nesse sentido. Certo. O problema que existe dentro da escola é um reflexo da sociedade que é maior. Porque se a gente pensar em conjunto, a escola é isso aqui. A sociedade, ela envolve a escola. Mas a guarda municipal também não estaria dentro da escola, né? Não estaria, mas é o que eu disse. Se o problema está fora da escola, vamos aniquilar o problema fora da escola para que a escola seja um ambiente mais saudável. Em tese você não É, teria... em tese. Você tem a ação os chamados... nas terminologias, quando você analisa casos de massacre, tem um termo que eles chamam de lobo solitário. Caso de terrorismo também. Talvez você não conseguiria, mesmo com uma guarda municipal, Sim. barrar a ação de um sujeito que predisposto se planejou para entrar numa escola e atacar alguém. Não adianta a quantidade. Mas a questão de criminalidade, outros fatores de risco social se diminui com mais segurança externa também. Vou pontuar novamente. Se for para gastar Sim. o dinheiro do projeto na forma com que ele está, é mais interessante uma guarda municipal. Ponto. É uma discussão interessante. Agora, se você conseguir enxugar o projeto de uma forma que traga viabilidade para dentro da escola, aí é outros 500. Então, por que 30 dias? Ponto de vista orçamentário. Esse é o principal ponto na minha análise. Sim. A questão orçamentária financeira do dinheiro que vai ser aplicado para a execução dessa lei. E um outro ponto de análise é como isso tecnicamente vai ser viável dentro de uma escola ou não, pela uma perspectiva ideológica. Uma Claro, perspectiva de funcionamento. Não é legal o armamento dentro da escola. O que é bom dentro da escola é livro. É pessoa com capacidade de pensamento livre. Isso é bom dentro da escola. Porque é assim que a gente muda uma sociedade. Fazendo com que as pessoas tenham respeito, empatia e aprendam a dialogar sem violência. Ponto. Professor Duzão, vereador convidado de hoje do Giro de Notícias. Sobre esse tema, você tem alguma pergunta? Não, eu concordo com o Duzão, mas em alguns aspectos, né? Na teoria, muito legal, chega até a sonhar, mas na prática, infelizmente, meu amigo, não tem na conscientização. É porque não a acontece. educação, Dário, ela é um investimento a longo prazo. Então, Ela não a arma, ela resolve o problema a curto prazo. Você queria que o Davi, por exemplo, seu filho, utilizasse uma arma? Não Então, tem necessidade. Então, não há necessidade. Mas eu Por tenho que quê? educar ele porque lá na frente ele vai cruzar com uma pessoa que vai usar uma arma. Depende. A educação é que nem uma semente. Se você regar, se você adubar, o fruto cresce bom. Duzão, Se você mas coloca numa terra árida, sem os devidos cuidados, ela não vai crescer adequadamente. quando você E passa... ela tem que ser podada. Mas Esse é o processo. o que pensar, o que fazer quando você passa pelas ruas de Santa Cruz, período noturno, sábado à noite, sexta-feira à noite, juventude aí, 13, 14, 15 anos, bebendo, fumando. Vai pensar o que essa pessoa ela tem consciência? Qual o papel da família nisso? Então, mas onde está a família? Então, é uma pergunta. Entendeu? É mais uma vez você me prova que o problema não está dentro da escola. Você acabou de entrar em contradição a respeito disso. Se você fala, cadê a família? Como é que você quer culpar a escola? Não, mas não estou culpando a escola. Não, responsabilizar a escola, me perdoe. O problema está na rua, está na família. Esse é o ponto nevrálgico da conversa. O assunto rende bastante. E alto nível, inclusive, a Sim, discussão sim. aqui. Repito, é Por isso que eu importante. gosto de vir aqui. É importante, Aqui a gente discute as coisas Esse programa com é de- um nível de celeridade. Esse programa é diferenciado. Sem Modéstia dúvida. Até à as parte. 3 hoje. Vamos, que eu tô com fome, não almocei ainda. O Duzão, ainda sobre educação, eu tinha mais uma pergunta para falar contigo. Lembrei. Agora,
o tema é merendeiras. Por quê? Eu quero conversar sobre isso com o professor Duzão. Santa Cruz está realizando aí uma licitação para contratar uma empresa que vai terceirizar o serviço das merendeiras. O Plina falou sobre isso conosco aqui no programa, o prefeito Diego já confirmou também a nossa reportagem recentemente. Com o Rogério Plina, secretário da pasta, eu fiz o seguinte questionamento. Para o município, talvez seja mais vantajoso você se ver livre de certos encargos, de certas preocupações. Agora, há um aspecto que a gente não pode tirar dessa discussão, que é o político, é o ideológico, é um posicionamento. Eu entendo que o processo de terceirização, que ganhou muita força após a última reforma trabalhista, ele atua para precarização do trabalho. Ele subtrai direito dos trabalhadores. Eles perdem dignidade, em última análise. O Plina meio que sambou na chapa quente e falou, olha, eu tenho mais ou menos esse pensamento. Porém, entretanto, todavia, já se iniciou antes da minha chegada, palavras do Plina, esse processo aí de contratar merendeiras de maneira terceirizada. O município não vai ter concurso público. É uma empresa que vai terceirizar. Então é o seguinte, quem vai para a escola hoje? Não vai ter mais, imagina, a figura da tia da merenda daquela escola, que inclusive cria laços que perduram por anos com aquele estudante que vai da primeira para a segunda, para a terceira, quarta série. A empresa ela vai mandar no dia a profissional que ela tiver contratada. Uhum. É assim que funciona terceirização, basicamente é isso. Qual que é a visão do professor Duzão sobre essa terceirização de merendeiras que a Prefeitura de Santa Cruz pretende fazer? A minha opinião, eu acho que isso é um erro. É um erro, justamente pela questão trabalhista. Tá? Eu acho que a gente tem que enxergar no trabalhador, né, um ser humano como outro qualquer. Né? Um ser humano, e eu acho que assim, isso para todas as profissões. Né? O processo de terceirização do processo de trabalho é um processo de precarização, de proletarização do trabalho. Tá? Você extingue direitos. Assim como nós, professores, tivemos direitos extinguidos com a reforma trabalhista e a reforma administrativa, tá? Isso não é nenhuma novidade. Próprios aposentados também, as merendeiras vão começar a sofrer esse processo. Eu não compactuo com esse tipo de medida, não compactuo, acho errado. Acho que qualquer tipo de terceirização, eu acho um erro. Inclusive, disse aqui, outrora, a respeito da questão da coleta de lixo, que por tempos gerou problema, e eu acho que isso tinha que ser um braço da Secretaria do Meio Ambiente. Miranda, me perdoe, tá? Mais uma bucha para você resolver, se de fato fosse assim, mas eu acredito que deveria ser um braço da Secretaria do Meio Ambiente, uma autarquia dentro da Secretaria. Por quê? Porque daí você pode ter funcionários concursados e ser mais amparados por todo o estatuto do funcionário público. Tá, Miguel. Pode continuar, Diego. Então seguimos aqui, entrevista com o professor Duzão, convidado desta terça-feira aqui no nosso jornal Giro de Notícias. Duzão, ainda sobre a sessão de ontem, tivemos uma homenagem ao compadre Paulão. Falar de coisa boa, né? Proposta pelo vereador professor Duzão, homenagem aprovada por unanimidade, né? O título de comendador, né? Fala um pouquinho aí, porque se a gente falar elogio em boca própria, é vitupério. O Paulão é da nossa equipe, da nossa família aqui, mas é sem dúvida alguma, um ícone da comunicação, um sujeito que dispensa apresentações da sua persona artística, que todo mundo conhece, mas também um baita de um ser humano que a gente tem o prazer de conviver aqui na rádio diariamente aí no último ano. Fala um pouquinho, como é que surgiu a ideia aí dessa homenagem do título de comendador pro compadre Paulão? Eu tenho um retrospecto de apresentar títulos para pessoa daqui de Santa Cruz. Né? Eu comecei com o Luizinho, eu acredito que muito mais que merecido, o título de cidadão emérito. A Antiela foi homenageada, né? Aí agora tá para se marcar a sessão solene. Uma pessoa também incrível, né? Que realiza, aliás, um trabalho fantástico em Santa Cruz, né? Uma psicóloga de alto gabarito e que cuida de uma causa que eu julgo ser minha também. E o compadre Paulão é um cara assim que ele não merece simplesmente uma placa de cidadão emérito. Não estou dizendo não merece no sentido do fato do mérito. Mas eu acho que a comenda pro compadre Paulão é alguma coisa muito mais simbólica.
né? Porque é uma pessoa que está há anos no rádio, né? Uma pessoa que está relacionada à questão da arte, da cultura, do entretenimento. E assim, como eu disse ontem, né, o compadre Paulão ele é diferente de outros radialistas, né? Porque a maioria dos radialistas tem uma seriedade no microfone, e não, o compadre Paulão ele tem o jeito do compadre Paulão de ser, que é diferente, entendeu? Ele tem o jeitão dele, ele cria bordões, ou seja... Cara, dadas as devidas proporções, olha o que eu vou falar, hein, Paulão? Não sei se você tá ouvindo, mas assim, é o Chacrinha Santa Cruzense. Entendeu? Só falta jogar bacalhau em você aqui. Que fica aqui na técnica. Figuraça. Então, assim, é um cara que. Ele leva alegria, entendeu? Então, assim, é um cara concorrido, passou por várias rádios, o cara teve circo, o cara tem uma história ímpar em Santa Cruz, né? Fez de tudo. Né? Tipógrafo, lanterninha de cinema, foi dono de circo, é um radialista super bem sucedido, animador, trabalhou com som, trabalha com locação de serviço para festa, pula-pula, etc. O cara é multitarefas e assim, é um showman, né? Sim. Um cara que merece o nosso respeito, a nossa admiração, por quê? Porque ele leva aquilo que a população precisa, é alegria, cara. E ele é um cara extremamente gente boa, um cara que eu tenho um respeito, uma admiração, sujeito de uma honestidade ímpar. Então, assim, falar Paulão é difícil, cara. É fácil, mas é difícil. Você gosta tanto dele que em alguns momentos você acaba imitando. Nossa, cara, eu adoro o Paulão, cara. Vou contar uma história. Uma vez eu tava num mercado, aí o Paulão tava num negócio de frios, assim, daí eu falei assim, esse franguinho tá podre, não sei o que lá, no meio do mercado, bicho é figura. Ele olhou pra trás, algumas pessoas olharam assim, aí eu olhei pra ele assim, ei, aqui tô eu, não sei o que lá, comecei a encher o saco. E o Paulão, cara, eu tenho uma relação muito legal com ele, cara. Figuraça. Cara que... Não, o Wesley, cara, o Wesley é que nem irmão, né? Claro, parceiraço, tem muita amizade com ele. A Andressa trabalha comigo na escola, filha do Paulão. A Edna, putz, é de casa também. Bom, agora vai marcar-se uma data, né, para a cerimônia de entrega. Sim. Da comenda. Eu imagino que ele já deve ter encomendado a partir de hoje umas 18 camisas floridas novas para ele escolher a especial para o dia da cerimônia. Então, né? Rapaz, ontem o Wesley me ligou. Toda semana ele chega, Diegão, encomendei mais 5, 6 camisas novas. Ontem o Wesley me ligou e ele falou assim: aí, agora meu pai vai precisar arrumar um terno, né? Eu falei assim, pô, o legal seria ele ir com a camisa Agostinho Carrara que ele gosta de ver, né? Isso é o mais legal, a coleção, né? preferida dele, né? É isso aí. Parabéns, Duzão, pela proposta, a Câmara pela aprovação e parabéns ao homenageado compadre Paulão aí, esse showman, é a palavra que define de fato o compadre Paulão. Dário, mais algum tema a tratar com o convidado? Eu quero entrar um pouquinho no tema político, então vamos lá, eu Até achei que ia passar em branco hoje. Todo dia esse assunto. Educação, segurança, compadre Paulão, a questão da merenda. Ainda na questão da merenda, tivemos alguns burburinhos aí de reclamação. Da Aliás, não foi nem burburinho, não. Sim. O prefeito confirmou que teve problemas em relação à merenda do Sinharinha. Sim. Que, segundo ele, foi resolvido. Sim, mas burburinho parece que foi só fuxico. O prefeito confirmou que teve problema realmente. Ele confirmou, mas eu confesso que teve algumas conversas, burburinhos mesmo, em algumas outras escolas também. A pergunta é em cima disso para você. No Tomás. Não, lá não ouvi. A qualidade da merenda, na Olha, sua opinião. Eu tenho muita amizade com as merendeiras no Tomás. Tá? Bastante amizade. Então, assim, tudo que elas... Né? Às vezes, precisa fazer uma manutenção no fogão, tal, né? Vem falar comigo, a gente troca ideia com a direção e tudo mais, e boa, né? Arruma. Colher, faca, o que precisa. Então, assim, se tiver alguma coisa que desagrada elas, né? Uma vez esses dias desligaram um disjuntor lá, aí percebeu-se a tempo, né? Que o freezer parou de gelar. Eu fui lá, liguei e tudo certo, maravilha. Mas as merendeiras, elas têm muita abertura comigo para falar alguma coisa ou outra e tal. E assim, nunca me falaram a respeito da qualidade da merenda lá. Então, tá tudo ok, né? A princípio. Em relação à polarização da política aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, Duzão já foi questionado aqui, não foi, Diego, sobre um lado que tomaria? Acredito que não, porque o Duzão faz tempo que não concede entrevista ao vivo aqui na 104 FM. Não, na verdade eu me posicionei, sim. Eu disse o seguinte, eu entrei apoiando quem? Entrei apoiando o Diego. O Tassilo é o candidato. Eu tô com o Diego até o fim do mandato. Ainda tem muita água para passar embaixo da ponte. Tá? Muita discussão ainda. A eleição vai começar a partir de março do ano que vem. Discordo, você já começou faz tempo, Santa Cruz. Eu não levo por essa seara, não.
Otacílio, Mauro possivelmente estão escutando, o Diego, alguém da... Então, assim, eu não vou entrar nesse mérito, por quê? Porque muita água pode passar embaixo da ponte. Hoje, sim, mas estou com o Diego. Tá, não, sim, mas a política aqui em Santa Cruz, ela já começou aí faz tempo, esse jogo da política. E mais uma vez, olha, eu falei dia desses aqui na 104 FM sobre a presidência da Câmara, né? Porque quando o ex-prefeito doutor Otacílio foi questionado também, não sei se foi aqui na 104 FM, mas seria um jogo ali, quem fosse o vencedor na Câmara de Vereadores como presidente, nesse grupo já, nesse duelo entre Diego e Otacílio, certamente fosse um candidato ali próximo ao grupo do Otacílio, obviamente a vitória seria nos bastidores, entre aspas, do ex-prefeito. Uhum. E sendo do candidato ali do Diego Cingolani, a vitória também seria do atual prefeito Diego Cingolani. Só que o Diego questionado aqui, eu não vou recordar se o Otacílio foi questionado sobre isso ao vivo, mas o Diego foi aqui na 104 FM e ele acabou colocando que, na verdade, não tinha nenhum interesse na presidência da Câmara, que ele não colocaria nada ali, não ficaria neutro nessa questão. Eu falei aqui na 104 FM dia desses que eu discordo totalmente. É claro que a gente sabe que nos bastidores tinha-se uma briga, enfim. E nessa briga, nesse meu raciocínio, nessa briga estaria 1-0 para o Diego. Por quê? Porque o Diego acabou vencendo, o candidato dele, Lorival do Raio-X, é o presidente da Câmara hoje em Santa Cruz do Pardo. E o segundo embate aí para o Otacílio empatar ou o Diego abrir 2-0 seria o PSD, essa disputa aí. E ontem eu falei com o Diego Cingolani, nosso jornalista, eu estava na Câmara de Vereadores, que hoje poderíamos colocar uma notícia um pouco mais precisa, né? Então vamos colocar aqui na 104, sempre a gente banca a informação, já é a característica do nosso jornalismo. A informação que eu tenho, dá para bancar que hoje o PSD, Diego e ouvintes da 104 FM, já é do Diego Cingolani, ou seja, essa vitória aí, esse jogo político entre o Otacílio e o Diego estaria ficando 2-0 nos bastidores para o Diego, porque tudo leva a crer que o Diego vai ficar com o partido. A informação que estamos bancando hoje na 104 FM, que o PSD vai mesmo ficar com o Diego Cingolani, atual prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo. Beleza, a informação que eu tenho também é essa. Sim, bancaria também? Ou seja, banco também. Banco e digo mais. Cuidado e caldo de galinha não vai mal para ninguém. Sim, mas com essa possível segunda vitória aí, né? Entre aspas, essa vitória na Câmara de Vereadores com o presidente e agora essa vitória de partido. Muda alguma coisa na política de Santa Cruz do Pardo, na sua opinião, nessa corrida para a Prefeitura de Santa Cruz entre Otacílio e Diego? Para mim, muda. O quê? Vamos analisar. Otacílio vai a São Paulo, tira foto com o Gilberto Kassab, aí o Diego vai lá e contra-ataca tirando foto também, disputa de poder. É que nem galo de briga, com todo respeito, né? Aos galos. Que as rinhas... Com todo respeito aos galos. Sei que as rinhas são proibidas, mas isso já foi, né? Mas veja só, se existe idas a São Paulo para firmar compromisso, existe disputa de poder, e não vamos ser idiota, né, gente? Todo mundo é bem crescidinho. Existe disputa de poder, o PSD é um partido importante, né? Por questão de apoio. Se o Diego e o Otacílio estão brigando pelo PSD, existe algo que os atrai nisso. Quem, por exemplo? Seriam os olhos castanhos do Kassab? Não, acho que não. Eu também acho que não, só foi uma piada só. Aí pra mim é a questão do simbolismo, sobretudo. Eu acho que não é só uma questão de simbolismo, é uma questão quem ganha essa queda de braço. É uma braço questão de histórico. Por exemplo, veja só, Walter Yoshi, qual o partido dele? Exatamente. Assim, existem figurões no partido claro. que se alinham ao Otacílio, existem figurões no partido que se alinham ao Diego. Diego é um prefeito do PSD de Dado, tá? Então, assim, é uma disputa por território. Tem um reflexo imediato no seu partido, porque o Otacílio anunciou que deixa o PSB. Uhum. Né? Um PSB de Santa Cruz do Rio Pardo, sem o Otacílio, ele tem força para continuar existindo? A gente não vai mandar candidato a prefeito? Sim. Pelo que indica, não. Eu e o Miranda temos conversado, e se o Otacílio sair, quem vai prefeito? Você pretende continuar no PSB? Sim. Então é isso.
Respondido, A Dário não Miguel. ser que outras ambições, talvez, façam mudar de partido, mas... Que a seriam princípio, quais? PSOL O pessoal em Santa Cruz segue com... Tem diretório? tem diretório, tá mas eu ativo, estou não? conversando É? com o Carlos Gianazzi a respeito disso. Existe uma possibilidade. De reativar de alguma Certamente. forma? Entendi. Você diz que o PSB não tem pretensão de lançar candidato a prefeito. Eu acredito que não. O PSB. B de bola. O do Márcio França. Eu gosto A de gente- falar que é o partido do Tim Maia. Que o Tim Maia era afiliado ao PSB. Melhor. E ele... Embora eu tenha uma certa simpatia, mas assim, uma certa simpatia pelo Márcio França, eu ainda prefiro o Guel Arraes e o Tim Maia. Duzão, lá no fundo você pretende ser prefeito de Santa Cruz? Olha o cara, rapaz, você tá louco. Olhou no fundo do teu olho aí. Não, de Que jeito isso. nenhum. Não cara. agora. Agora você trabalha, obviamente, a Eu gente não sabe. sei. Ao futuro a Deus política, pertence, né? Rapaz, a nova política ela é muito volátil, entendeu? É fugaz demais. Um dia é, o outro dia não é. Cara, vocês cobrem política aí há muito mais tempo que eu acompanho, Como talvez, já a cantou política. Marina, tudo é fugaz. E aí, rapaz, você olha assim, tá tudo bem num dia pra noite, daqui a pouco um vereador pula pro outro lado, que pula pro um, que, assim, você viu, o né? negócio vira, cara. Você não pulou A pra nenhum lado política. ainda, E Duzão. eu cheguei, cara. Não, tudo bem, vou pular pro lado. Sou o Diego. Isso que vocês queriam ouvir? na eleição, você É vai isso ser que- de... Olha, É isso que vocês queriam É a ouvir? manchete. É que a gente manchete. queria. É isso que vocês queriam ouvir? Sou Diego. Mas peraí, vamos definir melhor agora a linha fina, como a gente chama no jornalismo, Vou apoiar o Diego. na eleição. Sim, É isso? Então pronto, é isso. agora temos manchete e linha fina. Eu Sim. vou apoiar um Porque cara falaram que eu que- conheço desde os Então tá 6 certo. anos de idade dentro da escola, é meu parceiro, um cara é amigo, que eu preciso dele, tô vai aí pra repetir ajudar. a campanha, porque na última porque eleição eu você apoiei. tava do lado dele ali, pedindo voto e tal, e vai Lógico. continuar. Pô, parceiro é parceiro. A política é assim. Aí você começou sua fala agora há pouco dizendo que estão antecipando demais a eleição. eu acho que estão Agora você antecipando. vem e já está dizendo que vai Ué, mas apoiar o vocês Diego. ficam pressionando aí, cara. Agora ele caiu com a tradição. Tudo bem, mas... Não, tá ótimo. Ué, já que ótimo. anteciparam e tal. Só que é o seguinte, Sim. porque eu não tenho nada de mal pra ficar falando do Otacílio. Cara, foi um Claro, ótimo administrador e tal. O cara que abriu as portas do PSB pra mim, beleza, maravilha, Sim, a vida que e- segue. Só que é o seguinte, a vida é feita de escolhas. E eu não sou um cara pra ficar em cima do muro. Certo. Eu vou e falo. Eu estou com o meu parceiro, meu amigo, meu companheiro de escola e hoje companheiro de Isso. política, Diego Singolani. Como- ele já Se tava- é isso que queriam ouvir, isso. tá aí pra Tá quem aí. quiser ouvir. Mais um vereador. Que o prefeito já tinha feito uma conta, anunciado em entrevistas, que já tinha 10, né? Eu imaginava que ele já contava com você. Agora, o próprio vereador já afirma. Mas todo mundo já sabia disso aí, gente. Que isso? Mas pô. é bom Vocês ouvir de também, viva vocês são voz. inteligentes, né? Também, mas- né? E quando falamos falar, aqui, né? quando falamos, infelizmente, essa polarização aí, Diego Otacílio, as pessoas acabam colocando, né? Não, é meu amigo, não é amigo, meu amigo. Nós não somos, pelo menos eu aqui, eu tenho um bom relacionamento com todos os políticos, mas amigo, é difícil. Agora você cravou, sou amigo do Diego Singolani. Eu Que sou amigo declaração, do cara. hein? Não, é verdade. Não posso negar a história e tal. Tive um ótimo convívio, tenho um ótimo convívio com o cara, entendeu? Ó, pelos méritos dele, chegou a prefeito, é um cara comprometido com Santa Cruz e tamo aí, pô. Entendeu? Parabéns pro Otacílio, fez dois ótimos mandatos, né? Colocou, arredondou a casa. Só que a vida segue. Né? O mundo é cíclico. A política, ela não gira, ela capota, como disse esses dias na. Mas é verdade. Acho que a gente tem que ter pulso firme e responsabilidade a ponto de falar, eu apoio tal, tem que se posicionar assim, entendeu? Algumas Parabéns. mensagens no nosso WhatsApp para a gente fechar a participação com o vereador Duzão. A Cassiana Martins acompanhando a entrevista, mandando um abraço para todos. A Sônia Salles. Um Boa abraço. tarde. A Aí- Sônia apareceu. É isso aí. Olha, tem que bater palma pra ela, porque há muito tempo ela manda uma mensagem aqui na 104. Ela mandou. A ideia foi levantada sobre o tema segurança nas escolas. A discussão saudável está acontecendo. Eu penso que o ideal não é rejeitar o projeto, mas fazer adequações. Isso. Colocando emendas, tirando o que é inviável e deixando o que é possível, na prática, ser realizado. Perfeito. Se os vereadores estão realmente preocupados com a segurança nas escolas, devem aprovar com as emendas. Ideias, inclusive, faladas pelo vereador professor Duzão ao longo da entrevista. Quem mais mandou mensagem? Obrigado, Sônia. Compactuo com você também. Eu acho que é importante a gente estabelecer o diálogo, né? Sem dúvida. Obrigado aí pela colaboração. André mandou mensagem aqui. Boa tarde, Diego. Eu sou a favor da segurança com armas, segurança armada, perdão, nas escolas, com uma pessoa treinada e responsável. Gostaria de saber se o vereador
por exemplo, se entrasse um agressor, como foi o caso de Ipaussu, como é que iriam defender os professores, alunos e funcionários? Com flores? Eu acho que esse tipo de comentário, com todo respeito, né? O Paulo Isidoro, que acabou de ser condenado a 16 anos de prisão, era uma pessoa treinada... 14 anos. 14, perdão. Uma pessoa treinada ao uso das armas, é um policial, tal, passou por todo um treinamento psicológico, físico, e foi lá, e o que aconteceu, Dário? Matou o Brian. Olha lá, uma pessoa treinada. Arma não combina com escola. Escola é um ambiente de pluralidade de ideias, de favorecimento à criação de uma cultura de paz. Benedito Batista. Deveria acontecer ensino e aula religiosa nas escolas. Estado é laico. Grande Duzão, boa tarde para você, parabéns. Rodrigo Teres mandando um alô aí. Obrigado, Rodrigo. A Alexandra Souza mandando também um alô, acompanhando a entrevista. Renatão Pintor. Em que país os vereadores estão vivendo? Estamos falando de fatos. É necessário ter segurança. Não precisa ter armas. Se faz segurança sem o uso de arma. Boa. Está na mesma linha. Concordo. Né? A segurança é também para professores. Sim. Eu tenho certeza que professoras mulheres pensariam diferentes, por exemplo, do Duzão. Então, o Renatão, pelo que eu entendi também, você defende segurança, mas sem arma. É o que eu acho. Assim, tem que ter segurança, um ambiente saudável e tal, mas não precisa ter arma. Eu acho que foi isso. Se não foi isso, perdão aí pela interpretação equivocada. Mais alguma pergunta, Dário Miguel? A Lu Batista manda aqui que esse trio junto, ela tá gostando bastante do vereador ainda, dos jornalistas também. Nossa, essa daí é uma Alegrando figuraça, alienígenas, olha só os dois, né? Essa é uma figura. E esse Duzão, com essa sinceridade toda dele, chega a tremer tudo. Adoro ele. Eu também gosto muito da Lu, tenho um carinho por ela. Ela tá fazendo queijo ainda? Nunca mais trouxe pra nós. Verdade, boa pergunta. Ela também não levou queijo mais na escola, não, rapaz. Olha só. Aliás, o pessoal que tá ouvindo aí, ó, o queijo da Lu é show de bola, viu? Queijinho temperado, show de bola. Tem um de goiabada também, que é muito bom, mas esse temperado aí... Eu tô evitando carboidrato. Mas você tá comendo lactose, pô? Queijo tem carboidrato. Mas ninguém sabia, eu não sabia. Eu não sou biólogo. Duzão, eu não sou médico, aquele. Tá pensando na música já? Lógico, já pensei, vim, porque eu acho que é um dos momentos triunfais. Você viu ontem o doutor Marcelo? Ontem bombou a escolha do promotor. O que ele escolheu? Coldplay. Ele vai no show. Ele vai? Ele vai no show do Coldplay, no Morumbi, e falou: vou escolher uma do Coldplay. Escolhe alguma do Coldplay aí. E o pessoal ficou surpreso com o gosto do promotor. Pô, foi de Coldplay. Duzão. Herdeiro do Pampa Pobre. Eu já achei que ia ser Engenheiros do Havaí? Olha que você falou, herdeiro, eu falei algum hino, herdeiro do trono, alguma coisa. Não, como é que é a música? Herdeiro do Pampa Pobre. Do Pampa Pobre. Essa música, eu acho que faz parte do folclore gaúcho. Acho que... Sim, até porque o Gaúcho da Fronteira regravou. Isso. Exato. É mesmo? Eu acho que a música ela já entrou em domínio público, porque eu não sei se o Gaúcho da Fronteira é, de fato, o compositor dessa música, mas eu acho que faz parte do cancioneiro gaúcho, tá? Mas para mim uma das versões mais legais é a do Engenheiros do Havaí. Show de bola. Iremos encerrar com essa música. Outras mensagens rapidamente chegando aqui, ó. Boa tarde. Coisa simples resolver. Colocar um porteiro na escola para controlar quem entra e quem sai. Problema resolvido. Isso até existe já em algumas escolas. O que a gente está é tentando discutir alguma solução extra-adicional dentro, evidentemente, de parâmetros viáveis educacionalmente, financeiramente. É o Gerson Pontes que mandou a sugestão do porteiro. Só para encerrar por aqui, Dário, se arma fosse sinal de segurança, não perderíamos tantos policiais armados e preparados todos os anos. Quem mandou essa aqui foi o amigo Serginho. Alô, Serginho Manuel. Grande Serginho. E a música do Gaúcho da Fronteira, ele falou aqui também. A última de hoje, daí não vou ler mais nenhuma, não mandem mais. Em questão de segurança nas escolas, hoje, infelizmente, é necessário. Vários projetos poderiam ser estudados. Por exemplo, temos a Polícia Penal, agente penitenciário em parceria com a prefeitura, junto com a polícia militar, poderiam fazer um grande trabalho em prol da educação e sociedade. Fica aí a sugestão do Cleiton. Beleza? Um abraço aí pro Cleiton. Ele fala então aí da Polícia Penal, que seriam agentes penitenciários desenvolvendo trabalhos em parceria com prefeituras e polícias militares. O Cleiton deu essa sugestão. O que chegou aí, ô Dário Miguel? O Domingos do Carmo, quero mandar um abraço para ele, grande Domingos do Carmo. Ele está certamente parabenizando
o convidado especial Duzão. Só que, na verdade, ele mandou um áudio aqui, eu vou enviar para o Duzão depois. O Hélio Marjone também está acompanhando essa entrevista. Grande Hélio. Doutor Daniel, indião, corintiano, mandando um abraço para você também. Esse é parceiro também. Priscila Tosta, nossa amiga aí também. Um abraço pra Priscila. Casal 20 aí, hein? Você Casal viu que 20, beleza, cara? Casal 20 mesmo. Chegou a mensagem aqui, eu não ia ler mais, porém é do filho do homenageado. Oxi! Então vou ter que ler, né? Tem que ler. Esse cara é irmãozaço, cara. Vendo o vídeo da sessão de ontem, eu vi o Duzão lendo a biografia do compadre Paulão. Só faltou acrescentar a lembrança da linda noite na praia, que daí veio, veio o esbitinho, o Eslão. Olha... Você retirou esse trecho da biografia do Paulão? Não, isso aí é inventado, cara. Isso é inventado. Ei, a grande noite de amor. Eu fico imaginando o dia dessa homenagem na Câmara de Vereadores. Show né? de bola, cara, show de bola. Ó, e o Jabá já emendou aqui, dizendo que, ó, aproveitando o pedido do Zão, fica a sugestão pro Rock Rio Pardo trazer Engenheiros do Havaí, ó. Ei, mas o Engenheiros do Havaí não existe mais, cara. Eles têm os projetos solo, né, do Humberto Gay. Ele tem lá o... Pete já tá Não tem, confirmada, né? Ele não toca mais, não? Toca. É? Você não é fã do cara, não? Eu gosto. É. Gosto. E o Dr. Daniel, o indião, mandou aqui essa música, ela faz parte do folclore gaúcho mesmo. Ah, vai dizer que... Não. Será? Nada a ver. Olha que bicuda, rapaz. Nada a ver, cara. Sério mesmo? Não, Pete sei, tá não. confirmado. Falta anunciar um, né? 2. Não, Pete Não, tá já confirmado. anunciou 2 já. Pete, quem mais? É mesmo? Olha, não vou revelar, não vai sei, acabar com o negócio dos caras. Eu sei. Não vai acabar, mas... Vamos encerrar o programa. Olha, Pete tá confirmado? Tá confirmado. Tá. Pete tá confirmado. Pete e Charlie Brown Jr. também. Isso, o Marcão Tá confirmado. Brito e o... É porque agora não pode usar mais o nome, né? Exatamente. Por conta de uma treta lá com o filho do Chorão Não, e tal. mas Mas o vai ser repertório do Charlie Charlie Brown Brown. 30 anos, né? Entendi. E os outros dois? Eu não sei. Você Sabe. Olha, rapaz. Valeu, Duzão, obrigado. Viu? Tem o café ali agradeço. do Zão na cozinha pra gente conversar sobre o rock. Claro! Beleza. Adoro o Rock in Rio Pardo, cara. Duzão, até a próxima, obrigado, bom trabalho. Eu viu? que agradeço a toda a audiência, satisfação e precisar, tamo aí, gente. É nóis. Vamos para um rápido intervalo, voltamos em instantes com o jornal Giro de Notícias, ainda hoje os destaques, as ocorrências do setor policial. Giro de Notícias. Quer atualizar seu guarda-roupas? Então corra para Hering Santa Cruz, na rua Euclides da Cunha 668 Centro. Na Hering, você confere opções exclusivas para compor looks cheios de personalidade e estilo. Comprando a partir de 3 peças básicas, ganhe descontos incríveis. Essa é a sua chance de renovar o guarda-roupas por inteiro. Nos siga nas redes sociais. Procure por @Hering Santa Cruz e fique por dentro das novidades em primeira mão. Visite a Hering e escolha seus looks preferidos. Hering Santa Cruz, rua Euclides da Cunha 668 Centro. Ligue 3372-2396. Siga o @Hering Santa Cruz nas redes sociais. Finalmente um clube de benefícios completo. No aplicativo da Rede Corrente você aproveita tudo que um clube de benefícios completo de verdade pode oferecer. Descontos em medicamentos, exames e consultas médicas, ofertas exclusivas em passagens aéreas, cupons e descontos nas melhores lojas da web, preço justo em educação e lazer, conta digital com diversos serviços. Pensa que acabou? Entre no site redecorrente.com.br, conheça outras vantagens em virar um elo desta corrente. Rede Corrente, seu universo na palma da sua mão. Rio Pardo Locação de Máquinas tem à sua disposição as máquinas e equipamentos que você precisa em sua construção. Vendas e consertos de ferramentas elétricas e manuais. Na Rio Pardo Locação de Máquinas tem tudo isso e muito mais. Avenida Carlos Rios, 654, Chácara Peixe, Santa Cruz do Rio Pardo. Rio Pardo Locação de Máquinas. Fone 14-3372-5975. Referência em diagnóstico por imagem na cidade de Santa Cruz e região, o SDI, Serviço de Diagnóstico por Imagem, conta com equipe profissional e qualificada para prestar o melhor atendimento, com os mais modernos equipamentos, sempre oferecendo rapidez e precisão nos laudos para o conforto e satisfação dos nossos clientes. Faça uma visita e conheça